O capítulo inicia com essa cena. Sem saber que Guiomar está na cola dela, Vanessa passa momentos picantes com Pablo no luxuoso hotel. Guiomar conversa com Raulzito e diz que acabou de descobrir que Vanessa tem um caso com Pablo. Raulzito pergunta o que ela está esperando para desmascarar de vez a megera. E Guiomar responde que precisa de provas irrefutáveis. Senão Vanessa vai dizer que a presença dela e de Pablo no mesmo hotel foi só uma coincidência. Guiomar entende por que Rafael encontrou Pablo de cueca na frente da Maíra. Era tudo um plano de Vanessa para separar os dois. Raulzito aposta que o filho que Vanessa está esperando não é de Rafael e Guiomar afirma que vai checar o retorno da doença da moça. Raulzito diz que é bom desmascarar toda essa gentalha na festa da Rhodes. E parece que essa festa realmente está prometendo. A festa na Rhodes vai ser bombástica. Pablo diz para Vanessa que Rafael ficou doido quando viu ele de cueca, mas Vanessa diz que ele tem que chegar aos finalmente e levar Maíra para a cama. Pablo diz que Maíra é pura e Vanessa fica espumando de raiva. Pablo pergunta a Vanessa se ela não tem medo que ele se apaixone de verdade por Maíra. E ela responde que se garante e que é muito mais bonita e inteligente que a irmã. E Pablo nessa ficou muito pensativo. Judite diz que não consegue entender a atitude de Rafael em sair tão aborrecido da casa dela e pergunta a Maíra se Pablo disse alguma coisa para o moço. E Maíra diz que Pablo nem falou com Rafael. Maíra diz que Pablo chegou e disse para ela ir deitar e Judite ficou com uma pulga atrás da orelha. Judite disse para Maíra que não faz sentido nenhum Pablo dizer para ela ir deitar no meio da tarde na frente do Rafael. E Maíra continua sem entender nada. E pergunta, tia, será que Rafael pensa que eu e Pablo estamos juntos? Rafael chega na casa de Zoé procurando por Vanessa. E Zoé diz que ele precisa pedir perdão para ela, porque ela sempre defendeu ele e ele agora abandona Vanessa, que está grávida, e seduziu Maíra. Rafael pergunta se Zoé sabia que Maíra tem um caso com Pablo, e ela responde que Vanessa já tinha falado dessa história para ela. Rafael pergunta ainda o que ela acha disso. E Zoé responde que Maíra, para ela, ainda é uma estranha e que a moça sofre as influências da Judite, que odeia tanto ela quanto Vanessa. Enfim, Zoé fala mal de Maíra para Rafael. Mendonça entrega o pendrive para Guiomar com as imagens dos dois chegando e saindo do hotel. Ele disse que os dois ficaram no mesmo quarto e que Vanessa foi embora antes de Pablo. Guiomar diz que os dois vão se encontrar outras vezes e outras provas vão surgir. Guiomar descobre o nome do médico de Vanessa e também o endereço e diz que vai marcar uma consulta. Zoé continua falando mal de Maíra para Rafael, dizendo que a moça é uma dissimulada, que Vanessa é vítima dela, mas que ainda dá tempo dele consertar as coisas
e ficar com a Vanessa e formar uma linda família. Rafael diz que essa história é muito rabiscada. Na verdade, ele não está engolindo muito toda essa arapuca da Zoé, não. Pablo chega em casa e pergunta por Maíra, e Judite diz que quer conversar com ele. Ela pergunta se ele, por acaso, deu em cima da Maíra na frente do Rafael, e o rapaz responde que não. Judite pergunta ainda por que ele mandou a Maíra deitar, e ele disse que é porque ela parecia cansada. Judite diz para Pablo não se intrometer na vida de Maíra e Rafael. E Pablo diz que todas as vezes que Rafael aparecer lá para perturbar Maíra, ele vai defender sim a moça. Vanessa chega em casa e Rafael diz que ela tinha razão, que ele viu Pablo e Maíra juntos. Vanessa diz que ela tinha avisado e pergunta o que ele estava conversando com Zoé sobre Maíra. Rafael pergunta da gravidez e Vanessa diz para ele ir embora, que ela não quer ser amiga dele. Vanessa diz a Zoé para não ficar de conversinha com Rafael, que ele está jogando verde para colher maduro. E Zoé diz que o menino desses não pode ser mais esperto que ela. Guiomar foi visitar o médico de Vanessa, que é um grande amigo de Raulzito, e em nome dessa amizade, o médico diz para Guiomar que a doença da Vanessa não voltou depois do transplante. Guiomar ficou radiante de felicidade ao descobrir a mentira de Vanessa. Judite chega para Rafael e o rapaz pergunta por que ela não tinha dito que Pablo e Maíra estavam namorando e que ele tinha visto Pablo de cueca perto da moça. Judite afirma que os dois não estão namorando e que Pablo tem o vício de andar em casa só de cueca. Judite diz que a Maíra está sofrendo e que não acredita que ele não confie na moça e pergunta se tem alguém envenenando ele. Afirma ainda que aposta que a Zoé e a Vanessa estão fazendo a caveira da Maíra para enrolar ele. Judite disse para ele não acreditar no que as duas cobras estão insinuando, porque a Maíra o ama de verdade. Mendonça vai procurar Dequinha e descobre que a mulher saiu toda apressada, levando as tralhas dela. Mendonça vai para as ruas procurar por ela e a encontra amedrontada. E Mendonça pergunta cadê o Biel. Pergunta se ela está sendo ameaçada e ela foge pedindo para ser deixada em paz. Galo sempre por perto, controlando tudo. É triste ver a imagem de Dequinha vagando pelas ruas, sem esperança de rever os filhos e sem poder pedir ajuda. Na penitenciária, Sansa recebe pão com queijo e Diego fica impressionado com tanta mordomia. Sansa começa a instruir Diego sobre a vingança contra Luiz Felipe. Ele diz que o rapaz vai ter que seduzir a esposa e a filha de Luiz Felipe, porque elas são o ponto fraco dele. Joy diz à mãe que está desconfiada de que o pai e Olavo deram dinheiro para Diego assumir a culpa do atropelamento. E Lila diz que também já pensou nisso. Joy diz que precisa falar com Diego e esclarecer essa história de uma vez por todas. Joy vai na penitenciária falar com Diego e pergunta qual é a verdade, o que realmente aconteceu naquela noite. Diego diz que ela não vai gostar de saber a versão dele.
Joy pergunta se foi ele que matou a mulher naquela noite. E Diego diz que quem tinha que estar na cadeia era o namorado dela, que estava dirigindo bêbado e causou o acidente. Disse ainda que Olavo ligou para o pai dela e esse chegou e disse que se ele assumisse o crime, ele ia receber um bom dinheiro. Joy perguntou por que ele aceitou e o rapaz contou que ele e a família dele tinham perdido a casa e estavam na rua e ele aceitou pelo desespero. Joy fica surpresa ao ouvir de Diego que o pai e o noivo passaram a perna nele. Zoé vai procurar Maíra no trabalho dela e finge interesse no que ela faz. Zoé diz que sabe que ela está na casa da Judite com o namorado e Maíra diz que eles não estão namorando. Zoé diz que Maíra está com os dois namorados, mas que agora pode ceder o Rafael para a irmã que está grávida. Zoé diz que está rezando pela harmonia da família. Maíra pergunta de onde veio a história do namoro com Pablo. E Zoé insinua que é a Judite que está inventando tudo. Maíra fica muito triste com toda essa história. Rafael está dirigindo transtornado, pensando nos acontecimentos do momento, nas palavras venenosas de Vanessa, no fato de ter visto Pablo de cueca, na conversa com Judite, nas palavras de Zoé. Ele está muito confuso e distraído, ele acaba passando com o sinal vermelho e sofre um acidente. Do local do acidente, alguém pega o telefone de Rafael e chama por Vanessa. Vanessa é avisada do acidente e corre para o hospital. Judite encontra com Humberto com olheiras e pergunta se ele foi para a farra ou em casa. Finalmente, a Guiomar descobriu tudo e a casa caiu em cima dele. Humberto pergunta se Pablo está com a Maíra e diz que acha a moça malandrinha. Judite diz que Maíra ama o Rafael e que ele, como pai, deveria pensar na felicidade do filho e não no dinheiro da Guiomar. Enquanto eles estão conversando, Humberto recebe a notícia do acidente do Rafael. No hospital, Vanessa chega toda interessada em dar notícias para Guiomar e acaba levando um belo tapa na cara. E ainda por cima é chamada de vadia. E é assim que termina o capítulo de hoje. Você acabou de assistir o resumo de mais um capítulo da sua novela Todas as Flores. Não esqueça de deixar o seu like para incentivar nosso trabalho e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos.